Olá, bom, e aí, você já estudou Lei 8.112, não é isso? Já, claro que já, pelo menos tem que ter dado uma lida, né, nos artigos legislativos. E aí, para facilitar a nossa revisão, que o objetivo de um módulo de questões é a revisão da matéria, verificar se você entendeu o conteúdo legislativo, se você compreendeu os institutos ali apresentados e principalmente se você tem condições de gabaritar as questões da prova, não é isso? Ok? E aí, para atuar de uma forma mais didática, a professora aqui colocou as questões em blocos, né? Agora nós vamos tratar de questões, né, abordar, trazer para você questões de concursos anteriores, diversos concursos anteriores, que tratam do seguinte assunto: direitos e vantagens do servidor. Só coisa boa para o servidor, não? Direitos e vantagens. Eu sei, tem lá o regime disciplinar, que lá a coisa não é muito boa não, mas vamos falar agora, né, dos vários artigos, dos vários institutos que tratam de boas notícias, direitos e vantagens pecuniárias ou não, né? Tem vantagens pecuniárias e tem vantagens que não são pecuniárias, mas são ótimas, excelentes. Em regra, as vantagens são direitos pecuniários. E aí, tá preparado? Posso ir para a primeira questão? Então vamos lá. Dadas as afirmativas abaixo, sempre lembrando, olha só, tenta fazer sozinho, né? Imprime lá se quiser, ou então, né, faz o download lá no seu computador da apostila com as questões, e aí, depois que fez sozinho, vem cá pra gente bater um papo, né? Acho que é bem mais didático, você tem um aproveitamento muito melhor, porque você vai perceber onde é que você vai precisar ajustar o teu entendimento, o teu pensamento, para conseguir acertar a questão da prova, ok? Se errou aqui, não tem problema, eu sempre digo isso. Errou aqui, acerta na prova. Acertou aqui, acerta lá na prova de novo também. Não é isso, ok? Então faz assim, vai por mim. Eu sou professora há anos, vai por mim que esse é o melhor método. Claudete, eu não consigo. Consegue? Tenta, vai lá. Sem demorar muito. Você vai lá, sem consultar de preferência, e depois vem cá conversar com a gente, com a tia Claudete. Combinado? Então vamos lá resolver essa questão. Dadas as afirmativas abaixo quanto ao vencimento e remuneração perante o regime jurídico dos servidores públicos federais, 1. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Tá certo ou está errada esta afirmativa? É um conceito, né? Toda vez que o examinador traz um conceito do legislador, ele não quer saber se a doutrina concorda, se a jurisprudência entende do mesmo jeito. Quando ele pergunta assim para você, simples desse jeito, você vai e diz o seguinte: foi isso que o legislador disse ou não foi isso que o legislador disse? É somente esse o seu raciocínio, entendeu? Você não vai lá para as construções doutrinárias. Vencimento não tem nem muita divergência não sobre o conceito de vencimento. Muitos doutrinadores e a jurisprudência se apoia exatamente nessa definição da Lei 8.112, que vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Trabalhou, recebeu, não é isso? Ele tem que ser fixado por lei, não é isso? Igual a Constituição assim determina. Então está corretíssima essa afirmativa, de acordo com a Lei 8.112, isso está lá no artigo 40 da Lei 8.112, ok? Bom, afirmativa 2. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Certo ou errado? Aqui o assunto já é polêmico. Se você for na doutrina, né, lá no direito administrativo, tem, vários conceitos, várias divergências sobre o tema remuneração. Inclusive o conceito do legislador, ele sofre aí algumas críticas. Exemplo, né? O que é uma vantagem pecuniária permanente? Porque
porque a gente sabe que o vencimento é a parcela base, né? Aquilo lá fixado em lei pelo exercício do cargo, mas além disso, o servidor recebe outros valores. E esses valores, eles podem ser transitórios ou não, né? Permanentes ou não. Eles podem ter caráter remuneratório ou indenizatório. Isso também traz influência na fixação de remuneração. Tem algumas formas remuneratórias que não admitem acréscimo, como subsídio, mas o servidor não recebe subsídio, o servidor recebe remuneração, vencimento, o seletista é salário, o militar é soldo. Eu acho que é muita criatividade do legislador brasileiro para dizer a mesma coisa, que é a retribuição pecuniária pelo desempenho de um cargo, que pode ser acrescida ou não de outros valores. Aí, esse conceito de remuneração é um conceito do legislador. Você diz que está certo porque foi isso que ele disse, né? Ah, Claudete, mas tem aí algumas construções doutrinárias que diz que vencimento no singular é a base, vencimentos no plural é sinônimo de remuneração. Não entra nessa praia aí, porque se o examinador está falando de legislação específica e traz um conceito do legislador, ele está mandando o seguinte recado para você. Olha só, eu quero saber o que está lá no regime jurídico dos servidores públicos, que é a Lei 8.112. E aí o conceito, segundo o artigo 41 da Lei 8.112, é esse, ok? Certo? E aí, mas o que é uma vantagem permanente? Vão me perguntar isso? Não vão te perguntar. Nunca vi uma questão que tratasse, né, que perguntasse ao candidato o que é uma vantagem permanente, entendeu? Então fica tranquilo. Você tem que saber esse conceito. Esse conceito toda hora cai em prova. Remuneração é o vencimento acrescido das vantagens permanentes. E eu vou te dizer que quando você pensa, isso é remuneração estatutária, quando você estuda regime previdenciário próprio do servidor, remuneração já muda de conceito, sabia? Pois é, quando a gente estiver lá no regime próprio do servidor, eu vou falar, tá certo? Vamos lá, então está correta a afirmativa 2. Vamos ver agora a afirmativa 3. É assegurada isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, mesmo em situações em que haja vantagem de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Olha só. Cuidado, eu fiz questão de trazer essa questão, de vez em quando eu entro nessa frase horrorosa, né? Eu fiz questão de trazer esse enunciado, essa afirmativa, para te mostrar duas coisas. Essa questão, ela é de 2014, ok? Essa questão, ela é de 2014. E ela, apesar de tudo, ela deveria, eu entendo que o examinador, ele não foi muito preciso. Ele fala o seguinte: dadas afirmativas abaixo quanto à remuneração perante o regime jurídico dos servidores públicos federais. Aí você pensa, Lei 8.112, não está errado não, tá certo. Só que Lei 8.112, ela tem um apoio como toda a legislação brasileira, como todo ordenamento brasileiro, que é a nossa Constituição Federal, né? A Constituição Federal é a lei maior. E ela, a Constituição Federal, ela trazia essa garantia de isonomia, que foi alterada. Só que na Lei 8.112 ainda permanece. Entende-se que essa regra, que está lá no parágrafo 4º do artigo 41, ela está tacitamente revogada pela nova redação da Constituição Federal. Eu tenho uma questão que eu vou tratar exatamente disso. Entendeu? E aí, mas você, ainda mais nesse tipo de questão, 1, 2 e 3, você, quando precisa
Desculpa, voltei para ela. Quando você for analisar essa questão, você vai ter que tomar um cuidado redobrado. Por que você vai ter que tomar um cuidado redobrado? Porque você vai ter que perceber se o legislador trouxe para você uma questão que trata da alteração constitucional ou se ele está só querendo de você a decoreba da Lei 8.112, já que a revogação foi apenas tácita. Entendeu? Olha só, de qualquer maneira, nessa questão você nem ia sofrer tanto. Por quê? Porque ela está errada de qualquer jeito. O que está dizendo aqui? É assegurada a isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores dos três poderes, mesmo em situações que haja vantagem de caráter individual e as relativas à natureza e ao local do trabalho. Olha só isso, né? Então, tá errado mesmo, salvo em situações em que haja vantagem de caráter individual. Se a vantagem de caráter individual não pode, né, ingressar aí no pacotão da isonomia, da igualdade, já não podia. Certo? Essa aqui é uma redação do artigo 41, parágrafo 4º. Artigo 41, parágrafo 4º da Lei 8.112. Ok? Bom, e essa alteração, né, constitucional, ela foi produzida por aquela grande emenda constitucional, que foi a emenda 19 de 98, que foi a emenda que produziu a chamada reforma administrativa, que alterou o artigo 39, e a gente está falando mais especificamente, entre outros artigos, né? A emenda 19 alterou a Constituição bastante, principalmente no capítulo da administração pública, que vai do artigo 37 ao 41, ok? E essa alteração aqui aconteceu lá no 39, parágrafo 1º. Dá uma olhada lá no 39, parágrafo 1º. A antiga redação do parágrafo 1º do artigo 39 da Constituição Federal era exatamente essa, com a correção, né? Que é assegurada, a lei assegurará, dizia o parágrafo 1º do artigo 39, a lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvada as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho. Essa redação foi alterada, né, pela emenda 19 e o parágrafo 1º do artigo 39 atualmente está com a seguinte redação: a fixação dos padrões de vencimento e as demais componentes do sistema remuneratório observará, isso para os servidores, né? A natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos cargos. Ok? Então, percebeu? Essa regra da isonomia, inclusive entre os três poderes, está tacitamente revogada pela redação. A Lei 8.112 é de 1990, a Constituição é de 88, mas esta redação sofre aí uma alteração em 1998 pela emenda constitucional 19 de 98. Mas aquilo que eu sempre digo para os meus alunos, além de saber a matéria, você tem que saber fazer prova. Perceba que não foi por esta situação que o legislador considerou errada a questão. Por quê? Ele está retirando esse texto, foi um Ctrl+C, Ctrl+V da Lei 8.112. E ele só mexeu aqui, ó, com o mesmo, entendeu? Às vezes, infelizmente, ele joga aqui, né, principalmente quando você percebe que é muito texto de lei, por isso quando nas minhas aulas teóricas, né, que não é de questões, eu procuro preservar a letra da lei. Por quê? Porque eu quero que você esteja familiarizado com o texto da lei, certo? Para você não cair nesse tipo de pegadinha. É uma questão que traz aí muitas dúvidas. Tá errado de qualquer maneira.
Está errado. Está errado porque está tacitamente revogado pelo comando maior da Constituição Federal. Está errado porque está diferente do texto originário da Lei 8.112. Tá bom? Então, como eu não estou aqui simplesmente para dizer que para você que está errado, né? Porque está com erro aqui de grafia, né? Trocou a palavrinha. Eu quero que você lembre disso. Que atualmente o Instituto da Isonomia foi remuneratória entre os poderes, foi revogado, e isso se encontra tacitamente revogado na Lei 8.112, porque inconstitucional, tendo em vista a redação da emenda 19 de 1998, que deu nova redação ao parágrafo 1º do artigo 39, tá certo? Tudo bem? Bom, então sabendo de tudo isso, qual é a questão, qual é a resposta? Estão certas apenas 1 e 2. 1 e 2. Show? Espetáculo, né? Então vamos lá, continuando. De acordo com a Lei 8.112, serão deferidos aos servidores retribuições, gratificações e adicionais, além do vencimento das vantagens previstas nessa lei. Qual adicional não é deferido aos servidores públicos segundo essa lei? Qual adicional não é deferido aos servidores públicos segundo essa lei? Qual que não é deferido? Vamos lá? Isso aqui é fácil, né? Noturno, adicional de férias, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas e adicional por tempo de serviço. Esse aqui também é, esse aqui não é. O adicional por tempo de serviço não existe mais no âmbito federal. É exatamente isso. Isso está lá no artigo 61, olha lá o rol do artigo 61 da Lei 8.112. Infelizmente, né, eu sou servidora do Estado do Rio de Janeiro, ainda tenho o adicional na minha carreira, também no Rio de Janeiro acabou, mas a minha carreira ainda está na lei de carreira. O adicional por tempo de serviço, infelizmente, foi retirado, porque ele premiava aquele que já estava mais tempo na unidade. Era muito justo, né? Infelizmente acabou. Acabou, não tem mais o adicional por tempo de serviço. Perdemos, né? Infelizmente. O que mais? De acordo com o texto do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, Lei 8.112, excluem-se do teto remuneratório as seguintes vantagens, exceto... Então, olha só, existe um teto remuneratório, né? Olha lá o artigo 42, parágrafo único. Artigo 42, parágrafo único da Lei 8.112. Lembrando que a Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 11, tem lá o texto maior, né, o teto máximo e os subtetos, né, o teto máximo do serviço público em termos remuneratórios é o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No serviço público ninguém pode receber mais que o subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O leigo acha que é o presidente da República, né? A gente pergunta assim pro leigo, né? A pessoa que não entende, tadinho. Quem é que ganha mais no serviço público, né? Aí vai responder, fácil, o presidente da República. Não. O teto não é o presidente da República. O teto remuneratório no serviço público é o ministro do Supremo Tribunal Federal. É justo, né? Ser ministro do Supremo tem que estudar muito, tem que conhecer muito. O presidente da República basta ser eleito, né? E aí, aí existem verbas que se excluem, né? Excluem do teto, ou seja, a pessoa pode receber, mesmo que o somatório dessas verbas com a remuneração ultrapasse o teto. Tudo bem? É isso. Vamos lá. O adicional noturno, a gratificação natalina, a gratificação por encargo de curso ou concurso, ou a gratificação ou adicional de prestação
de serviço extraordinário. E aí? Qual é o que pode? Qual exclui-se do teto? O que não se exclui do teto? Ou seja, se receber, vai ficar cortado. Tudo bem? Exclui-se do teto as seguintes vantagens, exceto gratificação por encargo de curso ou concurso. As demais excluem-se do teto, certo? Ou seja, se passar do teto não vai ter problema, ok? Que está incluído no teto quer dizer, chegou no teto, vai ter corte. Vai cortar porque, infelizmente, passou do que o legislador constituinte permite, ok? Isso está lá no artigo 42, parágrafo único. A Constituição, ela estabelece o teto, mas a própria Constituição, ela determina que algumas parcelas, principalmente as parcelas indenizatórias, elas vão se excluir do teto, né? Vão ser excluídas do teto. Tudo bem? Bom, vamos lá. Próxima questão. Ao analisarmos o regime jurídico dos servidores públicos federais, podemos afirmar que, vamos lá? Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, sogro ou sogra, enteado ou dependente que viva às suas expensas e conste de seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. Então, um tema bastante cobrado em prova são as licenças, ok? Então, aqui fala de quê? Licença por motivo de doença em pessoa da família. Aqui não é o servidor que está doente, quem está doente aqui é um parente do servidor. E aí, o servidor pode usufruir licença para cuidar de pessoa da sua família? Pode. E o que é licença, né? A licença, ela é uma forma de afastamento. Eu sempre digo, olha só, não pode faltar o serviço público. Pode faltar o serviço público? Não, claro que não, né? A falta é um ilícito funcional. Faltou, já está no ilícito, né? Exatamente. E pode sofrer, pela comprovação do ilícito, uma penalidade. A mais branda é o quê? Hein? Advertência, fugiu a palavra. Fui perguntar para você, fugiu. É advertência, isso é a mais branda, né? Mais tranquilinha. E exatamente a inobservância de um dever vai gerar a aplicação de uma advertência mais branda, podendo piorar. Bom, só que aí alguns alunos falam assim para mim, Claudete, poxa, e se a pessoa estiver doente? Mas isso aí não é falta, né? Aí é exercício de um direito. Mesma coisa aqui. Se o parente do servidor ficou doente, ele tem esse direito de se afastar do desempenho do seu cargo para cuidar do seu parente. É claro que precisa comprovar, né? Perícia médica, né? Laudo médico, tem que comprovar. Agora, é qualquer parente que dá direito do servidor usufruir essa licença? Não. Existe um rol taxativo lá no artigo 83 da Lei 8.112. E lá não estão sogro e sogra. Por quê? Sogro e sogra não são parentes? São sim. Quem disse que não é parente? Sogra é parente em primeiro grau, enquanto que irmão é parente em segundo grau, sogra é parente em primeiro. Ela é mais parente sua do que seu irmão, é verdade, certo? É um parentesco por afinidade em grau, né? Em linha ascendente, em primeiro grau, mas é parente. Só que, como o legislador não colocou o grau, ele não disse tal grau, ele fez a lista. Ele disse, você é servidor,
Se o seu parente estiver doente, você pode tirar licença, comprova e pode, ok? Agora, não é qualquer parente não. Cônjuge, companheiro, que não são parentes, né? São cônjuges, são companheiros. Pais, filhos, enteado, né? Padrasto, madrasto, olha lá. Certo? Olha lá o artigo 83. Ou dependente que viva aí as suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial, tá certo? Então, artigo 83, sogro e sogra não estão incluídos, está errada essa afirmativa. B, o servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado a partir do dia do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral até o 10º dia seguinte ao do pleito. Então vamos lá. Isso aqui é aquela licença para candidatura, não é isso? Ok? O servidor pode se candidatar e para ele promover a sua candidatura, ele pode usufruir de licença. Existem 2 períodos de licença, um dos períodos é esse aqui. Sempre lembrando que nem toda licença é obrigatória, né? Essa licença aqui é facultativa, ok? Poucas licenças são obrigatórias, poucas. A licença para cuidar da própria saúde é uma licença obrigatória, porque inclusive ela pode ser determinada ex officio. Mas essa licença aqui não, o servidor ele usufrui se ele quiser, essa é a regra. Entretanto, se ele tiver nessa condição aqui, que condição? Exercendo cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, aí a licença deixa de ser facultativa e passa a ser compulsória. Aí ele vai ser obrigado a se afastar, entendeu? Isso tem de interessante, isso tá certo. Essa afirmativa foi bem malvada. O examinador foi muito cruel, né, nesse dia. Por quê? Essa questão está errada. E ela está errada por um detalhezinho. Sabe o que é? Olha só. Será afastado do cargo a partir do dia do registro da candidatura? Lê lá o artigo 86, parágrafo 1º. Não é a partir do dia da candidatura, do registro da candidatura. É a partir do dia imediato ao registro da candidatura, até o 10º dia seguinte do pleito. Isso, faltou ali o imediato, não é no dia do registro que ele se afasta. Ele registra hoje, ele se afasta amanhã. Entendeu? Caramba, que maldade, não? Então, é a partir do dia imediato ao registro da candidatura. Cruel. E colocou assim na letra B, né? Antes da certa, antes da resposta correta. Vamos lá. Tá errado. Vamos para a próxima afirmativa. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor, ocupante de cargo efetivo, licenças para trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Vamos lá? A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, licenças para trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração, ok? Certo ou errado essa afirmativa? Essa questão é outra... Olha, nesse dia o examinador estava com Deus no coração não, porque a pessoa estava, né, possuída. Pelo amor de Deus, olha só, isso aqui é uma maldade, essa questão está errada. Você sabia que essa questão está errada? Olha, eu vou melhorar. Ela não está errada, mas ela está incompleta. Esse tipo de questão, né, você vai ter que... Eu sempre digo isso, né? Além da
correta, você tem que procurar a completa, entendeu? E essa aqui não está completa. Por quê? Olha lá. Lógico, eu já analisei, né? Por isso que eu falo assim, quando você aprende, quando você estuda, né? Quando você está fazendo prova, você olha lá a afirmativa, essa aqui parece estar legal. Mas aí você vai para as outras, para ver se está tudo ok, né? Aí quando você vai analisar as outras, aí você fala assim, sei lá, né? Será que tá? Aí vou deixar aquela lá, para ver se você consegue perceber. Tá errada, hein? Tá incompleta. Melhorou, né? Vamos para essa aqui. Depois vou voltar. Caso o servidor esteja servindo em uma das Forças Armadas, concluído o serviço militar, terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. E aí? Perfeita. Essa afirmativa está perfeita. Caso ele esteja servindo em uma das Forças Armadas, concluído o serviço militar, ele tem até 30 dias sem remuneração para reassumir. Olha, isso aqui é letra de lei, está lá no artigo 85. Artigo 85, perfeito. E a resposta é a letra D. Mas eu vou ler a letra E, mesmo se eu tivesse certeza absoluta. No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal, direta ou autárquica ou fundacional, independentemente de atividade compatível com o seu cargo. Então, mais uma vez, né, aquela questão que quer pegar você pelo pé. Independentemente de atividade compatível com o seu cargo, não. Aqui está dizendo o seguinte, olha só, se precisar ser cedido para outra estrutura para acompanhar o cônjuge, isso pode acontecer. Você tem direito à licença para acompanhar o cônjuge, ok? Isso é uma coisa. Mas além disso, o servidor também pode ser removido. Esse exercício provisório pode ser por remoção, mesmo que não tenha lotação, pode ser pela cessão. Quando ele fala vai para outra estrutura, pode ser uma cessão. A princípio, está falando só que é a administração federal, mas não fala que é da mesma estrutura, percebeu? Direta, autárquica ou fundacional. Quando ele abre o leque, não necessariamente é remoção, pode ser também uma cessão. Eu vou ceder a você, servidor, já consegui lá um acordo com outra estrutura federal, vou fazer uma cessão, você fica no exercício provisório, só que tem que ser em atividade compatível com o seu exercício, ok? Isso está lá no artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112. Tá bom? Então essa aqui está errada, muito fácil, independente não, é dependente. Agora vamos lá ver qual o problema da letra C. A critério da administração poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo licença para tratar de interesse particular. Basta ser ocupante de cargo efetivo? Não. Além de ser ocupante de cargo efetivo, não pode estar em estágio probatório. Essa é o que está faltando. Então ela está incompleta, entendeu? Ocupante de cargo efetivo que não esteja em em estágio probatório, ok? Que não esteja em estágio probatório. Isso está lá no artigo 91. Show? Não vai cair nessas artimanhas e pegadinhas do examinador, não é isso? Combinado? Paro por aqui. São muitas emoções, né? Módulo de questões. Mas volto daqui a pouquinho. Tchau, tchau.